Pessoal, então, novamente, boa noite a todos, todas e todos presentes aqui no Espaço Vila Rica. A gente acabou de assistir uma cópia em DCP do filme De Olhos Bem Fechados, o último filme do Kubrick, né, lançado em 99. Inclusive, foi exibido aqui no Vila Rica. Né, o Vila Rica fechou inicialmente em 2001, então ele foi exibido aqui no Vila Rica em 99. E também eu lembro que na época eu vi no Catuaí também, passou no Catuaí e passou aqui no Vila Rica. Esse filme, como eu falei na abertura, ele é baseado no romance do Arthur Schnitzler, o autor de Viena, contemporâneo ao Freud. Tem até uma história engraçada que o Freud gostava muito dele, né, e não quis encontrá-lo pessoalmente porque se considerava o Schnitzler uma espécie de duplo dele, né? Então tinha medo do que poderia acontecer se encontrasse o seu duplo na vida real. O Kubrick tinha o desejo de fazer um filme a partir desse texto literário desde o final dos anos 60, começo dos anos 70, quando ele comprou os direitos. E foi numa fase da vida que ele estava dividido entre alguns projetos. Ele queria fazer o Inteligência Artificial, né? Que depois foi dirigido pelo Spielberg. Também tinha um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, que iria se chamar Iron Papers. Também ele abandonou a ideia depois do Spielberg ter feito o Alice Schindler. E acabou que daí, por volta de 94, 95, ele começou a se dedicar a esse filme, que é a filmagem mais longa da história, cerca de 400 diárias, tal, mais de um ano, em que envolveu esses dois atores que eram muito conhecidos, talvez os principais astros daquele momento do cinema, né, industrial norte-americano, Tom Cruise e Nicole Kidman, que também tinha essa singularidade de serem casados na vida real, né? Então acho que também foi talvez uma das motivações do Kubrick fazer uma espécie de radiografia ali do casal tão famoso, né, tal, e ao mesmo tempo revelar a intimidade deles a partir de uma obra ficcional. Bom, primeiro então queria perguntar para vocês assim as impressões iniciais. Eu sei que esse filme muita gente quis rever, né, porque ele causa muitas questões, né, sobre o que é realidade, o que é sonho, as questões do desejo da X, os desejos do Bill. E também das atuações, né, do Tom Cruise, da Nicole Kidman. Você que tem opiniões muito opostas, assim, muita gente defendendo, né, os atores, tem gente que acha que é uma performance um pouco overacting, um pouco acima, né, de um certo naturalismo do cinema mais realista, tal. Então, vou passar a palavra para a Bárbara, né, Bárbara? Não sei se você viu também na época, em 99, no cinema. E hoje revendo, então, as suas impressões sobre o filme iniciais. Oi, boa noite. Acho que é o meu... Quer trocar? E agora? E agora? Não? Tá funcionando? Sim, mais ou menos? Eu nem preciso de microfone, na verdade. Tá, verdade, esqueci disso. Então, boa noite. Eu não me lembro agora quando foi que eu vi a primeira vez este filme. E nem me lembro também se foi o primeiro filme que eu vi do Kubrick, certamente não, né? Mas isso já tem bastante tempo. Então, assim, vou fazer alguns comentários bem gerais assim, sobre o filme. Eu acho que esse é um filme que, eu não sei se vocês vieram, né, assistiram a outros filmes que passaram, né, aqui na mostra, mas é um filme que... num certo sentido, ele se afasta muito daquilo que o Kubrick tinha feito, né? Tem uma distância, assim, porque alguns filmes do Kubrick, ou pelo menos a maioria, são filmes muito, tirando os 3 primeiros, assim, que a gente acabou de falar aqui, né? São filmes muito épicos, num certo sentido, né? Épicos ou majestosos e grandiosos. E esse filme é um filme que tem vários deslocamentos, assim, principalmente não é um filme tão pretensioso, né? Acho que eu já vou explicar um pouco assim, o que eu estou chamando aqui de pretensioso, né? É um filme que o Kubrick sempre, nos filmes dele, o Kubrick sempre foi um diretor que segurava muito bem as narrativas. Eu acho até que por ter uma relação muito estreita com literatura, né, ele sempre segurou muito bem as narrativas, né, a estrutura narrativa, a condução dos personagens e principalmente assim o grau fabulatório. E aí eu acho que esse filme é um filme que tem uma escassez de fabulação, né? Assim, se a gente perguntar, bom, o que tem de história no filme? O filme quase não tem história, né?
tem um grau ficcional interessante, mas quase não tem história, né? É um filme que está muito centrado numa contraposição cênica assim, dos personagens. E eu acho que é aí que é o grande trunfo desse filme, né? Que o filme segura por mais de 2 horas, né? O Kubrick consegue segurar digamos assim, um ritmo do filme nessa contraposição cênica, né? Então você estava falando, essa relação entre uma dubiedade, né, entre sonho e realidade, mas tudo ali tem tudo tem tá tudo pelo avesso, né, digamos assim. Então, eu vou, né, assim, vou acabar entrando, né, meio que numa análise, assim, mas pensando nos 2 personagens, então, assim, a Alice, ela já é uma personagem deslocada, né, porque o conflito está nela, não está nele. Ele é completamente anódino, né? Assim, ele é um personagem sem graça. Esse filme é um grande elogio à frivolidade da burguesia, da modernidade, né? Então, assim, ele é essa frivolidade, né? E ele é aquele personagem que não, aparentemente, no princípio, ele não tem um grande conflito. O conflito está nela. E é ele que se desloca no espaço, né? Porque ele se torna um errante depois. Então e aí o Kubrick continua mantendo essa contraposição cênica, não só nos personagens, mas eu acho que assim ele tira então o Bill de dentro do apartamento e aí ele brinca, né, com esse jogo de cenas sempre noturnas, e aí as cenas noturnas são sempre protagonizadas por esse personagem que vira um errante. E ela que é a meu ver assim, né? Ela é a base do conflito, né? É ela que gatilha o conflito, é ela que joga para ele, né, o problema do desejo, né, que faz dele um sujeito desejante, que joga para ele aquilo que seria uma função escópica do cinema, né, do olhar, né, daquilo que se dá a ver e daquilo que está visto. E ela, tirando a primeira, né, quando ela vai à primeira festa, ela não sai do apartamento. Então, ela não tem nenhum deslocamento espacial, né? O deslocamento dela está na ordem de uma fantasia, né, que ela joga para ele. Então, assim, essa é a primeira impressão, senão eu vou cortar aqui o Gustavo. Gustavo, você, eu sei que já tinha conhecimento, né, contato com o texto do Schnitzer, né, e daí, então, eu queria que você pudesse fazer, talvez, relações com os personagens do texto, que é uma espécie de conto alongado, ou uma novela, assim, né? Não chega a ser um romance, né? Apesar do Brasil chamar Breve Romance de um Sonho, né? O Traum Novelle. Né? Bom, eu reli o livro agora para participação aqui, né? E são mudanças bem sensíveis que o Kubrick promove em relação ao texto base, né? Porque o que é interessante da Traum Novelle, né, como ser uma novela mesmo, até porque, como a Bárbara apontou, ele carece de fabulação. Ele tem basicamente ele é centrado no conflito entre duas personagens e apenas pelo menos no filme são 3 dias, né, quase aristotélico o argumento das 3 unidades, né. Mas, inclusive, alguns falam de uma estrutura de sonata. Depois eu posso falar mais sobre isso, né, presente no filme, que isso é bem sensível, mas a principal transformação que ele faz em vez de fazer um filme de época, e Kubrick havia feito alguns filmes de época, ele vai deslocar a história de uma Viena. Nossa, foi alto? Meu Deus. Uma Viena da década do final do século XIX, né? Embora publicado em 1926, essa novela se passa no final do século XIX. Ele vai deslocar para uma Nova York contemporânea. Então, tem um deslocamento espacial bem importante. Outra coisa importante é o fato de que as 2 personagens da novela são de ascendência judaica. Porque a personagem do Tom Cruise se chama Fridolin no texto do Schnitzler, e ela se chama Albertine, né, ou Albertina, se preferir. E já no filme, são personagens o Tom Cruise é o típico WASP, né? Ele é branco, de classe média, presumivelmente cristão. Embora algo muito interessante do filme que vale destacar é o fato de que ele se passa no Natal, mas não há uma única referência, por exemplo, a Jesus Cristo. É um filme totalmente pagão.
nesse sentido. Inclusive aquele ritual que lembra muito uma Saturnália romana, né? A orgia lá em Samarkand, que aparece mais na cena mais famosa do filme, talvez, né? E além do fato deles não ser judeu, tanto que a ofensa dos meninos, os colegiais, chegam batendo nele, são ofensas homofóbicas. Já na novela do Schnitzler, são ofensas antissemitas. Então, são transformações sensíveis nesse sentido. Outra coisa importante que não tem na novela, mas tem no filme, é a personagem do Ziegler, personagem do Sidney Pollack. Não, essa personagem inexiste, né? Tanto que no final, aquela longa cena, provavelmente, né, muito se discute a propósito do filme que essa cena seria retirada do corte final se o Kubrick estivesse vivo, por ser muito expositiva, mas que ele vai falar, tudo isso é uma farsa, uma mascarada, isso é uma charada. Esse tipo de discussão, como essa personagem não existe, na verdade tem a ver com o debate e hesitação do próprio Fridolin, né? Isso é interessante, porque o Fridolin começa, não, será que isso é real? Isso não foi, ele vai chamar de farsa carnavalesca. Até porque, outra mudança interessante, diz respeito ao fato de que a novela se passa na época do carnaval, enquanto no filme nós temos o Natal. Né? São mudanças que parecem não tão importantes, mas elas significam tudo, afinal. Porque, por exemplo, nós vamos ter a mudança do nome da personagem, Albertine, para Alice, né, da Nicole Kidman. Uma referência um tanto óbvia que o Frederico Rafael, ele havia colocado no roteiro, ele queria fazer referências a Alice in Wonderland, né, que é a personagem do... Meu Deus, fugiu tudo agora. Oi? Do Lewis Carroll. Isso, nossa, está difícil. O personagem do Lewis Carroll. E o que é interessante do livro Alice, né, do Lewis Carroll, é que a menina, ela adormece e tudo é um sonho. A história toda seria um sonho. Da mesma maneira, algo semelhante há no filme, né? Só que no filme, o que nós vamos ter, a abertura é uma cena que é das Mil e Uma Noites, do Príncipe Amjad, que aparece. É uma cena das Mil e Uma Noites que a Helena, a menina, no livro ela não tem nome, mas é como fosse a filha, ela está lendo essa história até que ela pega no sono. E eu não sei se posso ler esse trechinho antes de entrar. A abertura é muito importante porque ali vai se fundar a questão do olhar, da posição escópica, como a Bárbara apontou. 24 escravos bronzeados, algo muito erótico, remavam a magnífica galera que levava o príncipe Amjad ao palácio do califa. O príncipe, porém, envolto em seu manto purpúreo, então, jazia sozinho no convés, sob o azul escuro do céu salpicado de estrelas, e seu olhar é interrompido a partir de então. O que é interessante dessa cena é que nós vamos ter a questão do olhar, é interrompida justamente quando o olhar dele se levanta. O que ele está vendo? A cena se encerra. E o purpúreo e o azul escuro, que são as cores predominantes, se a gente pensar nesse jogo do vermelho e azul no que há no filme, né? Até ali, a pequena lê em voz alta. Agora, quase de repente, seus olhos se fechavam. Ela adormece, né? Então, as fronteiras entre o real e a imaginação, o real e a fantasia, o real e o sonho, essas fronteiras acabam dando a tônica de todo o filme. Mas, enfim, já me alonguei bastante sobre a questão da adaptação. Há muitas outras coisas que a gente pode falar a propósito disso mais adiante. Desliguei isso aqui. Alô, alô? Alô, alô? Você estava comentando, né, da trama do Schnitzler e tal. Eu estava falando da questão do Freud, né, de que eles eram muito próximos, assim, tematicamente e tal. Me parece que o filme aborda uma questão da descoberta da libido feminina ao olhar masculino, né? Porque o Tom Cruise, ali naquele momento que eles estão fumando maconha no quarto e tal, parece muito surpreso, assim, quando a Alice revela para ele que ela teve um desejo ardente, né, por marinheiro, né, quando estava numa viagem de férias e tal, e quase como se ele achasse impossível a esposa ter um desejo por um outro corpo masculino, né, e abandonasse tudo, né? Ele fica meio que terrificado, assim, com esse desejo. Para eles aparentemente ter uma relação boa, né, de casal, assim, como vocês falaram, parece que ele não tem um grande conflito no início da trama, né? Só que quando ele é contraposto a esse desejo, né, essa libido feminina, ele fica realmente meio, né? E daí ele tem uma espécie de passeio por um mundo que é próximo do onírico, do fantástico, mas o Kubrick não filma isso como se fosse, pelo menos visualmente, né, algo apartado da realidade.
A gente sempre fica pensando, puxa, isso era... E daí tem essa cena, como você comentou, do Ziller no final, que fala que tudo aconteceu era real, né? Mas parece até o espírito de um conto do Hoffmann, né? Essas viagens de contos fantásticos, né? Uma longa noite que você, né, se depara com personagens misteriosos e tal. É como se fosse uma espécie de educação sentimental do personagem do Bill, do Tom Cruise, tentando entender ou amadurecer essa relação com a constatação que a sua esposa também pode ter desejos, né? Então, e daí, nesse sentido, me parece que a personagem da Alice, apesar dela ter menos tempo na narrativa, é a mais complexa e a mais interessante, né? Como foi um filme que o Kubrick faleceu poucos dias depois da montagem, que seria final, como o Gustavo salientou, há uma discussão se esse é o corte final do Kubrick ou não. A Warner divulgou que era. E eu acho também que, se não fosse, eles não iam divulgar que não era, né? Ah, o Kubrick não terminou e a gente terminou por ele, né? E acho que ia pegar mal. Mas então a versão oficial que se existe é que seria o corte final do Kubrick. E ele morreu 4 dias depois da primeira exibição desse corte, né? Mas eu queria que vocês comentassem então um pouco desse mistério, porque a gente não tem nenhuma entrevista do Kubrick falando sobre o filme. No máximo tem um livro publicado no Brasil pelo Frederick Raphael, que foi o co-roteirista do filme, né? E daí fala muito da troca de ideias com o Kubrick ao longo do processo do roteiro, né? Mas vocês concordam também que talvez a Alice seja a personagem mais complexa? Queria que vocês falassem um pouco disso. Não, total, né? Como eu falei, eu acho que ela é ela que movimenta, na verdade, né? Então, se de um lado o filme ele tem uma escassez fabulatória, de outro, o filme se sustenta por um conflito, né? E pelo modo como o Kubrick sustenta também essa contraposição, né? Que aí a gente pode chamar de duplo ou não, para mim é meio que uma coisa que está ao avesso. Com relação a Alice, não sei se você já ouviu falar da Laura Mulvey, e, né, acho que o Gustavo talvez até comentasse isso também, né? Então, a Laura Mulvey, eu não sei se foi na década de 90, acho que na década de 90, que ela vai falar muito dessa função escópica no cinema, e aí ela vai ter assim, uma grande sacada de dizer, olha, que o olhar desejante no cinema sempre foi o que ela chama lá de male gaze, né? Então, que é sempre um olhar masculino, né? A própria imagem já daria esse tom, né, para um olhar masculino. Então, é sempre o sujeito masculino que olha, né, que projeta, né, a imagem sempre de uma mulher. No caso da Alice, como eu disse, então, ela é essa contraposição, porque ela é absurdamente complexa, né? Ela joga para ele um conflito, e esse conflito, curiosamente, ele aparece logo nas primeiras cenas, mas não para ele, né? Só o espectador percebe e saca esse conflito, né? Ele volta para casa e está tudo bem, só na hora que ela fala para ele, né? Que ela conta esse sonho, né? Porque até então, para ele, estava tudo bem, mas na festa isso já aparece. Então, ela é a personagem que dá vazão para o desejo, né? E, como eu disse, ele é esse personagem sempre muito... É um personagem anódino, né? E aí, o que eu acho também que o Kubrick faz e faz muito bem, porque o corte do filme, né, está justamente no meio do filme. Ou seja, o filme é marcado por 2 festas, né? Então, uma festa que abre, que é uma festa cristã, uma festa natalina, né? Mas que já apresenta uma certa orgia muito velada e tal. E aí o meio do filme, justamente onde tem a quebra, né, desse personagem, porque é ali que ele vai meio que se jogar para o que é o real da fantasia, né? Então, o meio do filme se dá nessa outra festa, que é uma festa orgiástica, né? Mas aí, assim, ele contrapõe esses 2 símbolos, como o Gustavo falou. Então, assim, se abre com uma festa natalina e o Kubrick vai reproduzir isso esteticamente, né? Em todas as luzes, todas as vezes que o Bill sai à noite. Então, assim, sempre
né? São as luzes da cidade que aparecem meio que quase que numa imagem meio um blur, né? Tá tudo meio desfocado e as luzes natalinas, então assim ele vai repetindo, né? E isso então assim é como se essa imagem ficasse marcando o tempo todo para ter a contraposição com esse ritual que é pagão, né? Como o Gustavo disse, é uma coisa meio quase que é um signo de Saturno, né? Que tem uma invocação, né, entre essas energias, né, essas pulsões entre vida e morte, enfim. E é pagão e no fim das contas, mas também tem essa referência com o catolicismo, né? Assim, né? Tem um homem, tá todo mundo vestido, e aí né, que parece meio que a figura do padre ali, né, que vai passando com o incenso e tal, e aí, claro, as primeiras, digamos assim, que aquilo que sai, né, para a visão, né, então a gente estava falando aqui do olhar, né, tá sempre muito nesse jogo entre aquilo que se esconde e aquilo que se mostra, ao mesmo tempo que a gente vê vários corpos, em geral corpos de mulheres e corpos que representam essa contemporaneidade, né, mulheres todas muito iguais, muito magras, muito altas, né? E justamente nesse ritual, nessa festa orgiástica, as primeiras que se despem são as mulheres que estão ali, né, a contemplar, digamos assim, não sei dizer se seriam contemplar um homem, enfim, mas são as primeiras a ficarem nuas. Então, de novo, né, sustentar a narrativa pela contraposição, né? Sustentar a partir dessa relação meio que numa antinomia, né? O tempo todo. As mulheres ficam nuas, a Nicole Kidman aparece, né? Belíssimo o tempo todo, sempre nua e tal, e ao mesmo tempo todo mundo muito coberto nessa festa, né? Então, eu acho que, voltando para Hélice, só para fechar, né, que eu dei uma viajada, mas, assim, voltando para Hélice, sim, a personagem mais complexa, eu acho que é ela que movimenta, ela aparece menos, né, mas é uma personagem que, embora não se desloque no espaço, como eu já falei, é a personagem que tem o conflito, né? Então, assim, tem essa inversão, né? Essa inversão que ela, que é a mulher, mas é ela que libera a fantasia, é ela que libera o desejo, né? E ele é muito sem graça, né? Ele é um personagem sem graça. Não sei se é porque é o Tom Cruise, que eu acho que também já é sem graça, né? Todos os papéis que ele faz, ele é sempre o mesmo em todos os papéis. E que eu acho que não muda, né? Então, assim, e aí eu acho que então ela que, né, que causa esse movimento. Complementando o que a Bárbara falou, da Alice, tem uma cena que acho que é chave para a gente entender que existe algo de misterioso na personagem da Nicole Kidman, quando ela está numa preliminar ali do ato sexual com o marido, e ela olha para o espelho, olha para o corpo dele. Essa cena tem uma coisa de olhar para o seu próprio corpo, né, tal, mas parece que ela também está usando ele como objeto ali. Você me lembrou os olhos da Capitu, assim, né, meio que misteriosos, que você pode fazer 1000 leituras. Como é que você vê a personagem da Nicole Kidman? Então, algo interessante, eu vou fazer uma pequena digressão antes de chegar a esse ponto. Tem outra mudança interessante do livro em relação ao filme. O filme, a senha para entrar na orgia em Somerton é Fidélio, ao passo que no livro é Dinamarca. É o país, Dinamarca. Porque a fantasia que ela narra, que ela tem do capitão, que apenas olha para ela, a questão do olhar é muito importante, de fato. Ela fala, se ele me olhasse novamente daquele jeito, eu abandonaria tudo e ia ficar com ele. Então, no glimpse, né, que ela fala, um vislumbre, um olhar indireto que lança para ela, né? Só que ele fala em Cape Cod, se não me engano, onde eles passaram as férias. No livro é na costa dinamarquesa, tanto que quando
no livro, o personagem é parecido, é o Nachtigall, que é também Nightingale, ou Rouxinol, né? Ele vai dizer, assim, Dinamarca, você está de sacanagem comigo, né? Como assim? Você sabe de alguma coisa? Mas essa mudança para Fidelio tem algo importante na obra do Kubrick como um todo. Por quê? É o nome da ópera do Beethoven, que ele vai mencionar. Só que essa ópera tem um subtítulo, que é o amor conjugal. E ele acabou citando isso. Então, a grande questão que está oculta é do amor conjugal, que aparece justamente nesse casal. Mais do que isso, Beethoven acaba sendo essa figura muito importante em alguns filmes anteriores do Kubrick, que é justamente Laranja Mecânica. Porque vai ser na cena, por exemplo, em que Alex é forçado a ver, ao som da nona de Beethoven, a questão, então, tem uma relação entre a música de Beethoven com essa pulsão escópica, tentar olhar. E o olhar dele, justamente quando ele acaba sendo domesticado pelo método chamado, não à toa, Ludovico, né, Ludwig von Beethoven, essa relação do olhar tem a ver com desejo, com Eros e Thanatos, né? Então, justamente isso atravessa De Olhos Bem Fechados, né? Porque Kubrick fez muitos filmes sobre a pulsão de morte, sobre violência. Esse é o único filme que ele fala sobre sexo. A gente pensa de maneira muito mais aberta do que os outros, né? Mas estou falando tudo porque eu estou falando tudo isso, agora eu vou direto ao ponto. Essa questão do olhar, e algo que a Bárbara apontou aqui da Laura Mulvey, né? O ensaio, na verdade, dos anos 70, se não me engano, né? E o Kubrick conhecia esse ensaio. Isso que é interessante, né? Assim como o próprio roteirista. A primeira imagem que nós temos do filme, ao som do Jazz Suite do Shostakovich, inclusive uma espécie de reminiscência a Viena, né? Lembremos de 2001, mas também está falando da América, a Jazz Suite, né, do Shostakovich. Mas essa cena que nós vamos vê-la nua de costas entre 4 colunas que parecem colunas romanas. É como se ela fosse uma espécie de estátua. Ela está se despindo ali, nós podemos ver a bunda da Nicole Kidman, podemos ver a bunda da Nicole Kidman, mas ela é uma espécie de imagem idealizada. Ela não é uma mulher de carne e osso ali, né? Da mesma maneira, essa cena importante que vocês mencionaram, a cena que ela se olha no espelho, porque quando ele vem até ela, ele olha o reflexo dela, isto é, ele olha a imagem da esposa de Alice, mas ao mesmo tempo ele a toca, a mulher real. Porque na primeira cena ela é uma mulher totalmente idealizada, nesse corpo de estátua. Só que a primeira coisa que nós vamos vê-la de fato, quando a ação de fato se inicia, vai ser ela no banheiro. Ela está nas suas funções mais naturais, ela está urinando. E ela vai dizer para ele na festa, né, assim, eu preciso desesperadamente ir ao banheiro. Então, ela não se mostra com uma imagem de uma mulher idealizada mais. Ela, por si mesma, é uma mulher de carne e osso, é uma mulher natural. Né? Então, tem essa diferença interessante dessa personagem, né? Como ele a vê, sobretudo, né? E é interessante pensar nisso porque qual é o título do filme, né? Um título não deve ser ignorado. Eyes Wide Shut, com os olhos bem fechados. Né, de olhos bem fechados. E eu tenho uma reminiscência disso do Franco Zeffirelli, o diretor, né, de Romeu e Julieta. Ele enviou uma carta ao Kubrick em 1968, logo depois de ter assistido 2001 Odisseia no Espaço, ele fala assim, você nos faz sonhar com os olhos bem abertos. O cinema faz sonhar de olhos abertos. Então, o cinema é esse dispositivo que produz sonhos. Né? Nós sonhamos de olhos abertos diante do cinema. E a imagem dela, a imagem do sonho, a imagem do ideal, enquanto ao mesmo tempo nós temos o real ali, né? Temos esse contraponto entre o real e o ideal. Enfim, é interessante a questão do olhar, porque quando ele está na orgia em Somerton, uma personagem pergunta para ele, chega uma daquelas mulheres lindíssimas, vamos falar assim, né? O que você está fazendo aqui? Está se divertindo? Ele fala, just look around, só estou dando uma olhada. Tipo, o olhar dele, sempre se coloca nessa posição de olhar. Então, ele é o sujeito do olhar. Tanto que na primeira cena, quando eles estão, a primeira coisa ele vai perguntar para ela, você viu a minha carteira? Né? E o dinheiro é algo importante também. Né? Essa noitada dele, que não deu em nada, ele gastou bem uns $1.000 ali. Com táxi, com a prostituta que ele não transou, ainda bem, né? Mas ele gastou muito. Assim. Então, a primeira pergunta, a primeira palavra que colocada no filme diz respeito a dinheiro. Isso é muito importante também, porque é a forma dele exercer o seu poder. Assim como ele parece um detetive, ele parece um detetive, né, um policial, toda hora ele mostra, eu sou médico, como se ele fosse uma autoridade, né? Sou médico. Todo mundo é um pouco patético nisso, né? Mas depois a voz dela fala, você viu? É como se ela fosse uma espécie de diretora que está falando, procure. Você viu se está em cima do criado mudo? A voz dela vai guiando as ações dele. Inclusive o Sean fala disso, que o filme estabelece uma disjunção entre o discurso falado e a imagem. Né? Então, e ela que guia, a Nicole Kidman, ela que vai guiar
a ação pela palavra dela. Porque ele parece o senhor de si no início, pega o dinheiro, ele não olha para ela. E ela pergunta assim, você nem me olha no começo. Ela pergunta, como é que está? Estou bem? Como é meu cabelo? Você não está me olhando. Ele olha só para si, ele é totalmente ele é muito compenetrado em si mesmo. Ele olha para o espelho e está olhando para si. Ele não olha para a própria esposa. Isso que é interessante ali, porque o desejo dela é de ser olhada. Ela fala da fantasia dela. Ele me olhou, né? Assim como ele percebe depois a fantasia dela, ele deseja ser olhado também por ela, não por qualquer mulher, que é ser olhado pela própria esposa. O grande conflito dele, por isso que eu falo um amor conjugal, uma questão ali, porque apesar de todas as aventuras, o grande desejo dele é que ser desejado pela própria esposa, né? Assim como ela desejou aquele marinheiro. Mas eu falo também da primeira cena, a questão do olhar, que ela é uma espécie de diretora que está por fora enquanto ele é um ator. Por mais que ele apague a luz, ele vai apagar a luz do quarto, ele parece que ele está no comando da situação, ele é o diretor do seu próprio filme, da sua própria vida, né? E não à toa ele vai escalar para fazer o Ziegler, esse personagem que não existe, né, no livro, um diretor, que é o Sidney Pollack. E ele que vai também, ele vai tratar a personagem do Tom Cruise, né, o Bill, como se fosse uma espécie de marionete. Ele é um ator apenas. Ele acha que ele está no comando da ação, mas quem comanda são outros. É o Sidney Pollack, os ricaços de Nova York, é a própria esposa que vai determinar na esfera conjugal, enquanto ele, na verdade, não apenas, em todos os momentos ele é conduzido. A Bárbara falou, ele é uma criatura anódina, sem agência sobre si mesmo. Todas as aventuras sexuais, né, que na verdade é um grande coito interrompido, né? Ele nunca consegue, de fato, chegar ao ápice. São sempre as mulheres que tomam iniciativa. Vai ser a Marion que vai tomar iniciativa em relação a ele no início. Eu te amo, se derramar aos seus pés. Vai ser a prostituta que vai tentar aliciá-lo. Não é ao contrário, ele vai aliciar a prostituta. Ela vai aliciá-lo. Depois vai ser a mulher misteriosa, que revela ser a Mandy, que vai também conduzi-lo de um lado para o outro, né? E as meninas, que chama... lá no início do filme, as modelos, né? Inclusive nas modelos, a imagem que aparece no livro é 2 dominós vermelhos. Tanto eu fui cotejar com o alemão, né? Ele utiliza 2 dominós vermelhos para falar das duas meninas, 2 modelos. E não à toa o nome da prostituta é Domino, também vai aparecer, né? E elas que o conduzem também, falam, meninas, para onde vocês estão me levando? Ele está sendo levado, né? Eu falo, onde termina o arco-íris? Né? O arco-íris é uma imagem interessante. O arco-íris é o nome da Rainbow Fashion, é o nome da loja de máscara. E ele chega em casa, ele desliga a árvore de Natal brilhante com as cores do arco-íris. Então ele chegou ao fim da sua aventura, ele chegou ao fim do arco-íris. E o arco-íris tem a ver com dinheiro também, né? Que ele está gastando, o pote de ouro. E ele, na verdade, não consumiu nada, né? Ele chegou ao final, não conseguiu realizar o seu próprio desejo, né? Só para eu não esquecer, a gente falando, né, da importância do olhar e da função escópica, que é algo muito próprio do cinema, né? E aí tem toda uma relação, né, entre o olhar escópico, o sujeito desejante, né? O Jack Aumont fala isso o tempo todo, né? O Jacques Aumont fala isso o tempo todo, que nós somos sujeitos desejantes, né? Nós somos sujeitos desejantes de imagem. E aí é curioso porque quando tem a quebra no filme, né, assim como se fosse para uma segunda parte, que é justamente no momento que tem essa festa orgiástica e tudo mais, naquele momento é como se a gente entrasse numa espécie de alegoria, né, como se fosse um tableau vivant, né, que você vai passando, né, a câmera ela vai andando, né, e ela incorpora muitas vezes o olhar, né? Então a câmera entra num processo subjetivo do olhar do Bill, né? E aí ela fica nesse jogo, né? Entre filmá-lo de costas, enfim, e entrar no olhar dele, e a câmera vai passando. E vai passando, e aí todos aqueles corpos nus, e aí assim, e é tudo muito frívolo, artificial, gente posando, né, as mulheres uma passando a mão no corpo da outra, que você vê que está tudo muito ensaiado, né? Então assim, é como se a gente estivesse vendo mesmo um tableau vivo, né? Um quadro vivo. E isso é quase que metade da festa. Né? Ele caminhando,
por esse lugar. Então, uma hora ele passa e tem um cara trepando, né? Depois ele passa e aí tem a cena. Eu até fico pensando assim, gente, eu poderia dizer que esse filme é um filme do Lynch, né? Pelo menos assim, pensando nessa cena da festa misteriosa e tudo mais, tem uma cena que é quase que meio que nonsense, né? Ela fica muito ela vai para um lado muito onírico, porque aí assim tem pessoas, enquanto assim, todas as mulheres estão nuas e claro que aparece um homem ou outro, bem no final ele está saindo e aí tem assim duas mulheres dançando e uma está vestida com uma espécie de smoking, aí um está vestido, o outro não está vestido, uma coisa meio que parece não ter a ver com a festa, né? Então assim fica nesse lado de novo, na subversão do olhar, né? O Kubrick trabalha nesse filme a ideia do ser de olhos bem fechados. Ele trabalha com a perversão do olhar, né? Aquilo que se vê e aquilo que não pode ser visto. Então, o cara que toca, ele está vendado. Ele não pode ver, né? Ao mesmo tempo, as pessoas na festa estão totalmente cobertas, mas todas elas podem ver, né? Todas elas estão com os olhos, né, abertos. E o grande conflito que se inicia e que está centrado na Alex aparece todas as vezes que ela sonha, todas as vezes que ela está dormindo, né? Que mulher que encontra uma máscara do cara, e o cara nunca tem casa à noite, né? Ele sai todas as noites e ela, ok, e ela está belíssima, plena, dormindo com aquela máscara do lado, né? Assim, então ele sempre chega e ela está dormindo, né? Então essa coisa do conflito vem quando ela está de olhos fechados, né? De novo a coisa do olhar. Enfim. Pessoal, então eu abri para vocês também, se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário, tal, né? Não sejam tímidos, né? Dá para eu passar o microfone aqui, ver se a Roberta me ajuda a levar para eles, tal. Enquanto vocês estão ensinando alguma pergunta, alguma observação, eu ia falar o seguinte também. Uma coisa que eu notei nesse filme um pouco pensando nesse universo, né, onírico entre o pesadelo e a realidade, me lembra talvez um pouco a literatura do Kafka e talvez o filme mais kafkiano do Kubrick, né, nas sequências em que o personagem do Tom Cruise está sendo supostamente perseguido, né, parece que é um pesadelo sem fim, tem uma coisa, lembra um pouco do Joseph K, muito assim, passando tal. Mas, assim, lembrando que o Kafka, né, é de origem judaica, o Kubrick também é de uma família de origem austríaca judaica. Ele próprio tira a questão da personagem ser judaica do romance, porque ele queria deixar mais, talvez, aberto ao mercado mundial, não personificar numa questão específica judaica, né, o personagem do Tom Cruise. Mas a trilha sonora do Ligeti, que é também do leste europeu, que tem essa coisa meio, né, parece que ele fala que quando ele compôs essa música, como se fossem facadas no seu coração que o Stalin dava, né, o país dele estava ocupado pela União Soviética. Queria que vocês comentassem essa maestria do Kubrick em criar um universo visual, né, também é impressionante, porque a gente está acostumado a ver filmes com cenas externas em locações reais, né? Ele constrói em Nova York, nos estúdios de Pinewood, em Londres. A gente tem essa questão também de todas as cores ali, texturas, as artes foram feitas pela mulher do Kubrick e por uma das filhas dele. É um trabalho muito minucioso que não se vê mais no cinema. Tudo bem, o filme custou 65 milhões de dólares, foi feito, né, ao longo de 3 anos. Mas me parece muito similarmente ao Bergman fazendo o seu último filme Sarah Banks, num nível muito alto, e o Kubrick também fechando a sua obra, né, do seu 13º longa, num nível muito alto, por mais que a gente possa também discutir alguns pontos, né, se o filme foi finalizado por ele ou não. Queria então que vocês comentassem também dessa visão do diretor, do Metteur en Scène, né, como a câmera sempre em movimento, mesmo no apartamento, que é um espaço mais limitado, mas o cenário construído para ter aquelas steadicams e tem uma fluidez muito própria do Kubrick, né? Queria que vocês façam um pouco disso também. E lógico, daí podem comentar também se vocês acham que tem alguma coisa a ver com Kafka ou com Hoffman, como eu falei também, já que vocês
sendo professora de literatura e tal. Deixa o Gustavo comentar o Hoffman. Acho que tem uma coisa no filme que me chama a atenção, porque, assim, se a gente pensar nos primeiros filmes do Kubrick, embora eu não conheça esses primeiros filmes, assim, vi uma cena aqui ou outra, e que, claro, né, os primeiros filmes sempre tem uma coisa de erro, né? O Kubrick era um fotógrafo, acho que isso é importantíssimo, né? Isso vai ficar estampado na estética dele, né? Os filmes dele vão ser sempre muito plásticos, há um cuidado enorme com a imagem, com a fotografia, com a angulação. Dizem que ele era um baita conhecedor assim de lentes. Aí você que é cineasta, Grota, você pode falar, porque eu também não entendo lente que tem 7, tem não sei o quê, então não sei direito, mas, por exemplo, em Barry Lyndon, ele né, aquela famosa cena que a luz de velas, dizem que ele emprestou uma câmera, uma lente que era da NASA, não sei o quê, porque seria impossível filmar só a luz de velas e que tivesse aquela plasticidade, né? Mas nesse filme que eu acho interessante é que, claro, tem muitas cenas. Ele vai trabalhar basicamente com planos abertos e com planos médios, né? Mas é genial todas as vezes que ele, joga um close, né? Joga um primeiro plano. E algumas vezes ele faz isso numa espécie de vertigem, ele deixa essa câmera meio vertiginosa, né? Como tem ai, caramba, numa das últimas cenas, né, que que eu acho patético, o Tom Cruise chorando daquele jeito, ele é muito ruim. Mas assim, a hora que ele vai entrar no quarto e que ele faz uma coisa quase que meio Hitchcock, assim, né? Porque ele vai entrar no quarto, tá tirando assim a gravata e de repente aí o Kubrick filma o Tom Cruise, né? Assim, meio que com aquela cara tipo, fodeu, o que é isso? E aí filma a máscara, mas aí assim, a hora que ele vai para ela, ele faz isso e volta, né? Então assim, ele causa esse desconforto no olhar do espectador, né? Então assim, e todas as cenas em que tem um close-up, né? Um primeiríssimo plano, se eu não estou enganada, está sempre nela, na hélice. Porque ele está mais próximo quando ele está no táxi e tal, não lembro agora se aparece. Vai ter um primeiríssimo plano em zoom, muito rápido, com a moça, a Mandy, que na hora que ela vai sacrificar, eu vou redimi-lo. Vem muito rápido, né? E algo vem rápido demais, sei lá, parece... tem uma qualidade nisso que parece um pouco cômico. Algo meio cômico disso, ele fazer esse tipo de... uma coisa meio vertiginosa. É personagem, como eu disse, é personagem de Tom Cruise. Tem muita gente que detesta a escalação dele. Eu acho que ele é ele é o ator ideal para aquele papel. Porque, inclusive, ele detestava ter feito, né, entrevistas dele, ele detestava porque ali ele se mostrava como um homem vulnerável e pouco digno de chacota. E ele era o macho, né, o machão, que ele não faria esse tipo de papel. É interessante porque o Kubrick ele tinha cogitado para o personagem do Bill antes o Woody Allen, que é inclusive um ator judeu, né? Um ator mais ou menos, mas diretor judeu. Ali não, ele coloca o Tom Cruise e ele vai desconstruindo o mito Tom Cruise diante dos nossos olhos, né? E é algo que, apesar das poucas qualidades dramáticas do Tom Cruise, vale lembrar que ao longo de 600 dias ele mantém uma certa constância ao longo dessa filmagem. Ele não é tão ruim assim. Eu acho que, claro, comparado a Nicole Kidman, está um patamar muito abaixo. Mas ele é o personagem, ele é o ator ideal para essa personagem, para mostrar, porque é um homem muito seguro de si no início e ele vai num declínio longo, né? E eu falo dessa qualidade, algo cômico, inclusive alguns autores falam a propósito de Olhos Bem Fechados, que é um filme de humor negro, uma comédia. E ele tem algo de muito cômico mesmo, né? E de muito artificial, muito teatral. Né? Você falou assim de trazer a Nova York, uma Nova York construída em estúdio. Dá para, sobretudo mais ao final, né? Ele utiliza poucas cenas externas, né? Mas nas que ele utiliza
por exemplo, o café. É muito artificial aquilo. Dá para perceber que é muito artificial quando ele vai no Gillespie e também no final quando está sendo perseguido por aquele homem careca. Né? Parece muito Leandro Carnal. Ele está sendo perseguido por aquele homem ali. Dá para ver claramente que é uma cidade em estúdio. Né? Além disso, é interessante algo muito pouco naturalista, porque imagine, em Nova York, de madrugada, ele vai conversar com a mulher no Gillespie, na verdade isso durante o dia, né? Mas ele conversa com ela, ninguém interrompe, ninguém pede a conta. Não, tudo flui com muita naturalidade. Os diálogos são muito teatrais porque parece uma personagem fala e enquanto alguém fala, não tem uma pausa. Não tem, exemplo, se alguém começa a falar, você, não é isso, vai ter que interromper. Não, uma personagem fala, vem a réplica, vem a tréplica. Algo também interessante que o Michel Chion chama a atenção é que como os personagens, sobretudo o Bill, ele fala parroting, né, como fosse um papagaio. Tudo que um personagem fala, o outro vai e repete em seguida a mesma palavra. Ele fala, ele se mudou para Chicago. Se mudou para Chicago? Ele fala assim, tire as suas roupas. Tire as roupas. Tirar as roupas? Toda hora. Ele repete, isso aparece mais de 40 vezes ao longo do filme. Então, isso chega a ser um pouco irritante, né? Porque ele vai repetindo, se vocês homens soubessem. E essa frase vai aparecer no livro repetida por eles. Nós homens soubéssemos. Então, ele utiliza isso como dispositivo que cria uma espécie de vazio na linguagem. Mas que eu falei desse aspecto teatral, artificial, que há não apenas na direção de arte, mas, por exemplo, na cena da orgia ali, porque, nossa, vou redimi-lo, um sacrifício, é tudo muito teatral. Como ele diz, o personagem diz a charade, né? Uma mascarada, tudo aquilo ali. Porque se nós assistirmos ao filme apenas prestando mais atenção ao ouvido do que as imagens estão ali para o male gaze, né? Como diz a Laura Movie. Mas quem coordena as falas, quem primeiro diz que o homem repete, a mulher geralmente são as personagens femininas, sobretudo Nicole Kidman, ela que é a Mette Hansen, ela que vai encenar tudo ali pelo seu discurso. Né? E as outras personagens, a agência está sempre as personagens femininas. Se nós assistirmos como o Bill, isto é, de um ponto de vista masculino, nós vamos ver que ele estaria talvez no centro, a aventura dele, a história dele, mas não é a história dele. Se nós assistirmos com os olhos mais fechados, prestando mais atenção, a escuta, ao ouvido, é o filme da Alice. Né? Então, enfim... Uma coisa que eu pensei também, agora fazendo uma ponte com a palavra que você falou que a personagem fala da redenção, né? Eu vou redimi-lo, né? Me parece que um pouco da Via Crucis do Bill, né, é um pouco como lidar com aquilo que o Schlitzer está tratando na literatura e o Freud no campo das ideias, da descoberta do inconsciente no ser humano, né? Me parece que no final do filme a personagem da Nicole Kidman, ela quase dá uma síntese moral assim. O Kubrick não gostava disso, tá, né, de lição de moral no final, mas ali parece que ela meio sintetiza assim, a verdade de uma noite não é totalmente a verdade de uma vida. E sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir para casa e fazer sexo, né? Que, o último palavra do filme é o Let's Fuck, né? Fuck, né? E me parece que em alguns momentos o Bill, por exemplo, quando ele reconhece o corpo da modelo no necrotério, parece que ele tem um desejo de beijá-la e é o desejo interrompido. Então seria assim, ele lidando com o inconsciente, com o desejo que seria condenado pela moral vigente, né, de beijar um corpo morto. Quando ele também vê a menina na loja de máscaras, que seria uma menina menor de idade, seria um desejo, né, também punido pela questão da pedofilia, tal. E ele até acha estranho, o pai da menina, tal. E também quando o rapaz do hotel em que o pianista estava flerta com ele, né, novamente tem uma questão de acessar o Bill como se ele tivesse um desejo homoerótico, mas não quisesse ter acesso a isso. Então me parece que o Schlitzer estava, né, meio que antenado com as ideias do Freud, assim, de investigar o inconsciente do ser humano, mostrar que ali há pulsações, né, sexuais e desejos reprimidos, mas que não é algo negativo você olhar para isso, porque é o que a psicanálise faz, tal, né? E nesse sentido parece que a personagem da Nicole Kidman é mais madura ao lidar com o seu inconsciente, né? Então eu queria que vocês também falassem um pouco dessa questão, porque me parece que o grande propósito do filme é isso, né? Você pegar um casal aparentemente sem conflitos e que está numa situação estável, mas daí quando eles dão acesso ao outro, ao seu inconsciente, daí um novo mundo surge, que é esse mundo que aparentemente é de fantasia, né, tal. O que vocês acham? Bom, eu não sou psicanalista, não fiz psicologia, mas eu me lembro do Freud falar que a nossa redenção, a redenção do sujeito, está na vazão do desejo, né?
Então, a vazão, o que é a vazão do desejo? Para o Freud, a vazão do desejo estava no sonho, né? Que é ali que a gente libera essa energia, que a gente libera as pulsões, né? Seja pulsão de vida, de morte, enfim. E o sexo seria é o lugar onde se dá essa vazão, né? Então, eu acho que a grande senha do filme é a última palavra do filme, dada pela Nicole Kidman: fuck, né? Então, ela não vai chamá-lo, ela não vai falar para ele, vamos trepar, né? Vamos. Ela não vai fazer isso. O que ela vai dizer para ele, que o que é o mais importante, que ela não está falando exatamente para ele, né? Então, nesse sentido, sim, a gente pode fazer essa leitura psicanalítica e tal. Tem muita coisa que está na ordem da linguagem, que está até aquilo que, né, se a gente pensar assim, como a linguagem consegue alcançar isso, alcançar essas pulsões. Então, ela libera, ela dá para ele, né? Ela dá para ele o conflito, mas voltando, né, a dizer, o conflito ele é aquele que ele meio que é um protótipo da modernidade, essa modernidade que é o esvaziamento, né, aquela coisa de que não é possível mais sonhar, não é possível mais desejar, tudo está sendo muito castrado. E aí ele recebe milhões de impulsos ao longo do filme. Todos os personagens flertam com ele o tempo todo, né? E ele tem uma coisa assim, né, dele ficar sempre muito apático a isso. Então começa com a Marion, né, naquela coisa meio também nonsense, né, mas eu amo você e tal, e não sei o quê, e ele, não sei o quê, Marion, não é bem assim. Aí, né, as meninas na festa flertam com ele, ele, imagina, ele que aparece numa festa que ninguém sabe quem é, vem a grande que é a moça, né, que fala, não, eu vou redimi-lo, né, que é a coisa da redenção, porque ele seria punido. Aí o cara do hotel flerta com ele também. Então, assim, e ele o tempo todo procura... E a outra prostituta, como que era? A Domino e a Sally, né? E ele o tempo todo parece fugir disso, que é justamente isso, né? De fugir do desejo. E aí, de novo, e ela, que é essa coisa da esposa, que está dentro de casa e cuidando da filha, não sei o quê, é ela que dá sempre a vazão, dá vazão ao desejo, né? O que você tinha perguntado? Esqueci. Sim, e eu acho que a coisa da redenção também está no contraponto simbólico do Kubrick, né? Então, assim, é o Natal, a festa natalina. O que é a festa natalina cristã? É a redenção, né? Jesus Cristo é a redenção. Então, ele que morre pelos pecados do mundo. A festa cristã é a festa da confraternização. E aí, do outro lado, tem essa coisa do simbolismo do pagão, né? Daquele que não precisa prestar nenhum tipo de conta. E aí, assim, a modernidade precisa buscar no paganismo, né, algum sentido para ser, né? Já que ela está sempre esvaziada, né? O sujeito moderno é o sujeito esvaziado de sentido. Então, enfim, não sei se eu viajei muito, mas acho que era isso que você perguntou. Esse aspecto que a Bárbara aludiu agora do Natal e tal, é interessante porque no sonho que ela conta para ele lá, que ela ri, né, ela acorda rindo, ela é bem escrota na real, né? Eu vi você sofrendo, você foi um cuckolding, né, aquela coisa. Eu estava transando com outros homens na sua frente, eu sabia que você estava me olhando e eu ri da sua cara, e ela acorda rindo, né? No sonho do livro, não termina aí. No sonho do livro, ele é crucificado. Ela sonha que ele está sendo crucificado, que ele está sofrendo. Então, tem a ideia dos...
Sim, esse aspecto aparece também no livro, e também do livro que tem dos homens bronzeados, 24 homens bronzeados, sabe por isso que ela está tendo a sua orgia, né, no sonho, mas ela vê ele sendo, quem falou de Via Crucis? Um de vocês, é uma espécie de Via Crucis mesmo, porque ele está sendo sofrendo chicotadas até que ao final ele é crucificado. Termina com o Kubrick, ele acabou removendo essa parte. É interessante. O que deixaria a obra mais cristã e menos judaica, já que era o intuito dele, né? Mas eu tenho que pensar nessa dinâmica entre culpa e desejo, também não tem nenhuma formação psicanalítica, evidentemente, mas a personagem da Nicole Kidman, ela está muito à vontade com seus próprios desejos, porque ela realiza, novamente, apenas como fantasia, enquanto sonho e no desejo mesmo, desejo de ser olhada, sobretudo, por aquele marino. Agora, ele não, ele quer concretizar a própria fantasia, que, aliás, materializá-la, né? Ele tem condições financeiras para isso, e a grande fantasia dele é ser desejado. E todas as mulheres vão até ele, né, de ser desejado, só que afinal o desejo dele não é ser desejado por elas, né? E é interessante esse aspecto do Natal, que aparece justamente na cena final na loja de brinquedos também. Tá todo filme Natal, mas a loja de brinquedos, porque é como, inclusive, eu havia comentado, a palavra Jesus Cristo não aparece em nenhum momento. O sentido do Natal para o americano, no final dos anos 90, qual é? O consumo, né? Você tem tanto dinheiro, é tudo transformado em bens de consumo, né? E só para fechar justamente com a cena final ali, que ela fala, eu falei essa coisa dela ser a diretora que comanda, depois da última palavra que é dita por ela, o filme corta. É como se eu falasse fuck, cut. Cortou a partir da palavra dela. O discurso dela, ela inicia, ela termina. Começa com a imagem dela e termina com a imagem dela. E vai retomar justamente essa valsa do Shostakovich justamente no final, né? Porque é um aspecto cíclico ali, né? A gente não sabe, na verdade, termina ali, né? Talvez eles vão voltar, depois de transar, vai voltar a mesma coisa. A gente não sabe, tem algo de cíclico aqui. Mas essa ciclicidade é sugerida também nas partes em que ela aparece. Por exemplo, ele vai comentar, quando ela está flertando lá com o Zandor, o homem húngaro, né? Ele vai falar sobre o vídeo, ou seja, está falando sobre sedução, não está falando sobre um amor... um amor conjugal, não, ele fala de seduzir, ele se divertiu muito antes de ser exilado e sofrer. Então, ele está falando desse aspecto, não do amor, mas falando da luxúria, do desejo, talvez. E depois ela fala milhares de anos de evolução, né? Então, é como se a história da humanidade sempre seguisse esse mesmo ritmo, né? Não se fosse uma espécie de Lisístrata, não se trata uma guerra entre homens e mulheres ali, mas como o homem lida com o seu próprio desejo, como a mulher lida com o seu próprio desejo, como a humanidade lida com essa questão, né? Então isso atravessa desde sempre. Isso é colocado no início do filme, que é umas raras cenas em que ela aparece sem ele, inclusive, né? Ela está com outro homem flertando, mas todas as outras cenas, ou ela está com a menina, ou ela está em casa, ou ela está com o Tom Cruise, né? Então é ali que ela se exercita também quando ela está sendo... Posso dizer, quando ela está flertando com esse outro homem. Aliás, o cara tem uma lábia muito boa, vale dizer, né? A lábia dele funciona com ela quase. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Sim? Senão, acho que daí com essas palavras do Gustavo ia fechar, né? Não sei se... professor Charles, nosso professor de filosofia. Bom, é só um comentário, acho que vocês tocaram um pouco, mas assim, quando eu vejo o filme, uma coisa que me chama a atenção, acho que você tocou ele de alguma maneira, assim, vou tentar relacionar duas coisas. Primeiro, a questão sonora. Olha, veja, assim, para mim, tem aquela música que sempre que ele vai, vamos dizer assim, dá quase a impressão que ele está entrando num tipo um submundo. No momentos em que ele está, vamos dizer assim, que parece que é um contraste, assim, quando ele está na cena familiar, quando ele está com um amigo, assim, são outras trilhas sonoras que dão mais essa ideia de segurança. É como se ele estivesse flertando com o trágico. Eu acho que o filme também traz muitas coisas que a gente não sabe se... Vamos pensar a questão. A menina foi morta mesmo ou ela teve uma overdose porque ela... Assim, muitas coisas que não deixam dar uma resposta muito clara. Mas assim, eu digo que há esse contraste, essa trilha sonora marca entre a família, aquela ideia de família perfeita, a menina em casa com a esposa, e momentos em que ele coloca tudo isso em risco quando chega essa música. Parece que, não sei se vocês veem isso também, a minha impressão quando você vê o filme que a música é muito forte, né? E dá essa impressão, com a batida do coração, como vocês falam, que exatamente está levando a gente para o trágico, ele está colocando tudo isso. Claro que, na verdade, essa segurança é na visão dele, na verdade.
Porque ela não vê desse jeito. Na verdade, ele vê desse jeito como seguro, porque ele é um pouco ingênuo. Não sei se ele... Então, em relação à música, vale notar que aparece a música Shostakovich em 3 momentos do filme apenas. No final, na abertura e na cena em que nós vamos ter uma alternância entre o casal. Durante o dia, ele no trabalho, ela cuidando da menina, né? Ou ela trocando de roupa. E são momentos muito mais solares, até. E vale notar, eu digo solares como um todo, não porque uma delas, inclusive, é uma cena noturna. E vale notar também essa quebra da música, porque nós temos a impressão que é trilha sonora pela primeira vez. Ela não é uma música que está fora, é uma música diegética, ele desliga o rádio e a música cessa. Né? Então, como se ele estivesse comandando dentro e o fora. E também, novamente, a questão do desejo, ou do real e do sonho. Então, essa música aparece aparece 3 momentos, é uma música muito mais solar, que tem a ver com o contexto familiar. Na cena lá no Ziegler, na festa dele Natal, enquanto eles estão flertando com outras pessoas de maneira muito cínica, toca It Had to Be You. Que é um standard de jazz que é tema amoroso. Assim como na cena da Ian Somerton, na orgia, tá tocando Strangers in the Night. É de um cinismo, né? Ele vai tocar essa peça justamente ali, porque os fatos são estranhos à noite, mas não é sobre apaixonar-se. Está falando, na verdade, sobre se entregar sem ver quem é. Né? E a outra, que é a música de Richard Kata, número 2, do Georg Ligeti, vai aparecer em 4 momentos do filme. Né? E todos os momentos mais sombrios. Primeiro, ali na festa, quando ele vai ser levado, né, conduzido, olha, eu sou táxi, aliás, bem burro, ele vai de táxi, naquela festa. Quando ele chega naquele lugar ali, assim, ele vai ser julgado. Então, como simbolizasse no primeiro momento a lei. Né? Representa muito a lei. Isso, na verdade, não é o que eu estou falando de original, quem fala isso é o Michel Chion. Tá? Daí, essa música vai aparecer novamente quando ele vai voltar àquela casa e fala: pare de seguir com sua investigação. Desista disso. E reaparece quando ele vai ver a moça no necrotério. Também fala assim: olha, morreu por sua culpa. E, por último, quando ele entra no quarto e a máscara está denunciando a noitada que ele teve para a mulher. Então, ela simboliza a castração mais do que isso, em vez da felicidade. Porque é um tema muito... E parece também algo obsessivo, que se repete. A música vai variando em torno do mesmo tema o tempo todo. Vai, se repete. Como se ele estivesse sendo perseguido, se ele estivesse sendo acossado por essa castração. Uma castração quase que passa do simbólico para o real, em algum momento. Porque quando eles falam para ele: olha, tira sua roupa aí. E o grande temor, o Freud fala, né, o principal medo que nós temos, um sonho repetitivo que nós temos na nossa infância, é ficar nu em público. Ele é desmascarado, mas ele vai ter que ficar nu, até que a mulher finalmente aparece para redimi-lo. Né? Então, e a castração também, no nível mais simbólico, quando os meninos batem nele, empurram ele no carro e chamam ele de gay, né? Como se fosse ofensivo naquele momento. E ele quer se levantar contra eles, mas ele se sente emasculado. Ele se sente totalmente emasculado. Assim como quando a mulher dele diz que ela deseja outro homem, ele se sente emasculado, porque se sente castrado. E essa música representa muito a castração dele, né? Como ele se sente castrado, uma lei sobre ele, uma lei se impõe sobre ele. Então, na esfera a música, inclusive em Kubrick, isso evidentemente não é gratuito, né? Porque, como eu falei, assim como o fato de ele utilizar Shostakovich, que você está falando sobre o Ligeti, assim como o próprio Shostakovich, foram perseguidos pelo regime de Stalin. Evidentemente, Kubrick não sofreu nada nesse sentido, né? Ele foi por conta própria que ele se autoexilou na Inglaterra. Mas escolher, sobretudo Shostakovich, que vai combinar uma valsa, que tem a ver com a valsa do Strauss, a Viena do final do século, com os Estados Unidos, né, a Jazz Suite. Então, ele vai transpor esses limites. Então, isso acaba sendo muito importante, né? E tem um sentido político no filme. Ele está falando, por exemplo, aqueles que podem desejar. Quem pode desejar? Quem tem dinheiro, os poderosos. Na verdade, a única pessoa de extrato social inferior a ele que aparece no filme, das mulheres, vai ser a prostituta. Todas as outras são, por exemplo, a Marion tem um nível equivalente ou melhor. O apartamento, por exemplo, ele mora... O outro até pergunta: você mora aqui no Village? Né? Qual lugar em Nova York? Hoje gentrificou. Ele falando Central Park West. Muitos questionaram, falando assim: mas o médico não conseguiria morar ali não, que lá é caro. Mas o personagem de Sidney Pollack, o Ziegler, mora em Upper East Side. Então, lugar dos ricos. E ele vai àquela festa ali em Somerton, também que é o lugar dos ricos. Né? Ele quer ser o que ele não é. Tanto que é interessante na cena que ela vai olhar para ele e ele vai lembrar que ela falando do sonho, a Nicole Kidman está ensinando subtração para a filha. Ela está falando justamente de dinheiro. Quanto a mais ele tem que fulano?
Ele aparece com a voz dela por fora e fora de cena em cima dele. O dinheiro é uma questão muito importante. Ele se sente... Por isso que ele fica desperdiçando o tempo todo. Paga mais. A forma dele de exercer dominância, poder, é pelo dinheiro. Só que tem gente que tem muito mais dinheiro que ele. Então, isso acaba sendo uma questão... O fundo político do filme é justamente essa denúncia, falar daqueles, das sociedades secretas, dos milionários, enquanto ele é um Zé Ninguém que quer ser alguém. Né? Ele quer se igualar aos outros. Não, até recentemente fizeram relações, né, com as festas do Diddy, né, do rapper que foi preso agora nos Estados Unidos, né? Festas secretas, orgias e tal, né? Sim, sim. E curiosamente esse último filme do Kubrick tem um tema, um universo que fala muito de medo e desejo, que é o nome do primeiro filme dele, Film Desire, né? Eu acho interessante a iconografia da orgia, porque ela vai lembrar primeiro, inclusive eu estava vendo, quando o Lia pesquisava sobre o filme, vai lembrar o Jardim das Delícias Terrenas, do Bosch, que tem um aspecto, lembra, sobretudo, vocês observarem no Jardim das Delícias Terrenas, a parte de baixo, as poses das personagens lá que estão transando na orgia, lembram muito Bosch. Só que a vestimenta, a vestuário, lembram o Helmut Newton. As máscaras, tem muito de Helmut Newton ali. E também... é o fotógrafo. Assim, ou aquele filme Behind the Green Door. Né? Todo mundo tá aqui de verde ali. Esse filme aparece. Mas, acima de tudo, ele vai ter uma relação também... tem um outro com A Máscara da Morte Rubra, do Roger Corman. Muito vermelho. E tem uma orgia nesse filme, que é uma adaptação não muito fiel do conto de Edgar Allan Poe. Você falando da literatura, mas ele faz uma relação também. Então, justamente a relação do medo com o desejo, amor e morte, né? Não amor, provavelmente, mas o carnaval também, que aparece no início, embora ele modifique ali, no livro é o carnaval, né? Que é justamente do mundo das avessas, né? Que é colocado como tópico. Não, eu ia comentar o Charles aqui, que com relação a... toda a parte sonora, né, no Kubrick é super importante, isso em todos os filmes dele. Né? E aí tem uma coisa também que se repete bastante no filme, que não é exatamente uma música, né, mas que ele toca... assim, ele toca, sempre parece que é uma nota só, em muitos momentos do filme. E aí, num momento que tem um suspense a mais, um ápice a mais, então ele toca a mesma nota de forma repetida em oitavas que são diferentes. Então, uma muito aguda e uma muito grave. E isso se repete também no filme o tempo todo, né? Mas ele toca junto, né? Então o grave e o agudo juntos. E aí eu acho que ele sai um pouco, né? Sai e não sai, né? Dessa coisa sempre da contraposição, né? Então ele vai ficar do jazz à valsa, né? E aí da valsa ele vai para uma música clássica, enfim, né? Mas vai ser sempre muito significativo, né? Que não dá tempo da gente falar tudo também, né? Que parece no filme. Não, mas a gente falou bastante, sim, com certeza, né? Então, assim, queria agradecer muito, né, a participação dos professores Gustavo Ramos e a Bárbara Marques, que são professores de literatura da UEL, mas também abordam o cinema nos seus estudos, né? Agradecer a presença de vocês aqui nesse feriado, né? E complementando que, então, domingo a gente tem Laranja Mecânica, dos filmes mais famosos do Kubrick. A gente vai ter um debate depois da sessão com a psicanalista lacaniana Márcia Martins e com o professor de História da UEL, José Miguel Arias Neto. E lembrando que no sábado, às 15, a gente tem uma sessão também de curtas londrinenses, também dos anos 30 aos 60, para falar dos 90 anos de Londrina. E dia 3 de dezembro, Relatos Selvagens. Então, muito obrigado e valeu. Obrigadão pela participação. Obrigado.